Oi galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós teremos aí uma diferenciação no conteúdo, tudo bem? Seguinte, na aula passada eu mostrei para vocês o trabalho de atividade contínua, que é a escultura de sabão, e sim, vocês precisam fazer a escultura de sabão. Como eu disse, tentem pedir ajuda do pai, do irmão mais velho, da mãe, para vocês conseguirem fazer a atividade, certo? É uma atividade que requer trabalho manual. Por mais que você possa colocar o sabão na água, ele vai ficar mais mole, mais maleável? Vai. Isso ajuda. Então, quando vocês estão com muita dificuldade, tá sentindo que o sabonete está muito duro, vai lá, dá uma molhadinha nele, dá uma esfregadinha, que vai dar uma amolecida nele, tudo bem? Mas assim, peçam ajuda pros pais, dependendo do que vocês querem fazer, para não correr risco com o dedinho de vocês. Então, por exemplo, vocês vão usar uma colher, vão usar um garfo, às vezes vão usar aquela faquinha sem ponta, a tesoura, mas ainda assim tenham a companhia de alguém para ajudar vocês para qualquer emergência. Então não vão lá tentando, vou pegar, vou fazer uma flor e aí vou pegar a faca com ponta mesmo. Não façam isso assim sem supervisão, porque senão vocês podem machucar o dedinho de vocês. Eu, como eu mostrei pra vocês, eu sou uma pessoa que tenho as ferramentazinhas para conseguir fazer toda aquela parte da flor e tudo mais. Não é impossível? Não é impossível. Quanto mais molinho o sabonete, mais fácil de fazer. Mas vocês têm que tomar cuidado com os dedinhos, certo? E aí eu vou reforçar o pedido mais uma vez. Mas a atividade precisa ser feita, tudo bem? Então vamos ao conteúdo da aula de hoje. Nós paramos lá na página 14, tudo bem? Que foi a atividade de escultura no sabão. A página 15 fala sobre a Praça Castro Alves, que é a praça que a gente viu as esculturas, e fala como o Caetano criou uma música para a praça, que se chama O Frevo Novo. Então, isso tá lá na página 15. A página 15 e a página 16 nós vamos pular, porque ela é atividade de coral. Então, como a gente não tá na escola e a gente não pode cantar o frevo, não temos como fazer esse coral, nós vamos pular essas duas páginas, certo? Então, vamos lá para a página 17, onde nós temos Teatro de Bonecos. E aí, logo no início, a gente tem o Mamulengo. Galera, o que acontece no teatro de bonecos? Como a gente estudou lá no primeiro bimestre, a gente viu teatro de objetos, viu como se dá assim, o desenvolvimento daquele tipo de personagem. Nós vimos como a gente consegue criar os personagens até a gente chegar agora no teatro de bonecos, tudo bem? Então, o que acontece? No teatro de bonecos, a gente vai ter lá os nossos personagens. Será que eu tenho que deixar a aula um pouquinho mais interessante para vocês? Vou deixar um pouquinho mais interessante trazendo aqui um personagem, como eu sei que vocês gostam bastante dessas aulas mais dinâmicas, eu vou fazer uma modificação para vocês. Olá! Então agora eis que sou nada mais nada menos que uma marionete, ou quase, porque eu não conseguia fazer com outra mão com essa mão que eu uso para fazer. As coisas são assim às vezes, não é mesmo? Mas estou aqui com meu vizinho fazendo barulho, então eu vou colocar o fone mais perto para vocês conseguirem me ouvir. Agora que eu já estou no clima de fantoche, nós vamos dar continuidade à nossa aula, tudo bem? Então vamos lá. Pega o livro de vocês na página 17. Então nós temos o Mamulengo. Lá no segundo parágrafo a gente tem: bonecos, de acordo com seu tipo, são manejados de diferentes maneiras. Os de varinha são manipulados por baixo. Então, são aqueles bonecos que eles têm as varas embaixo. E, geralmente, as mãos dos manipuladores vão ficar embaixo. Já as marionetes, elas são manipuladas por cima. Se eu fosse um boneco, eu seria uma marionete, certo? Mas eu também poderia ser um boneco de ventríloco, porque olha as minhas articulações. Não é mesmo?
E aí, para preparar um boneco tão articulado, a gente tem todas essas divisões. Vocês podem ver aqui que nas minhas juntas eu coloquei nada mais nada menos que as maquiagens, dando a sensação de profundidade para que realmente pareça que essas partes estão brancas, são realçadas. Então eu fiz assim mais rapidinho, porque eu não queria usar as tintas porque elas são depois muito difíceis e eu tô mexendo aqui nas coisas para mostrar os livros, então fica difícil para tirar. E a maquiagem acaba grudando um pouco mais. As marionetes são controladas de cima e normalmente movimentadas por cordinhas. E os fantoches são os deluvas, tudo bem? É provável que a origem do nome mamulengo seja a derivação de mão molenga, certas regiões também conhecido como brincadeira de molengo. Então, galera, o que acontece? As marionetes ou os bonecos para os teatros, eles geralmente são ou muito duros, e aí os movimentos deles são limitados. Quanto mais articulado o boneco, mais movimento ele vai conseguir fazer. Só que para um boneco, por mais que tenha a articulação fazer esse movimento, ele precisa ter uma corda em cada dedo e ter toda essa parte para fazer as articulações. Então, por mais que eu tenha uma articulação aqui, para fazer esse movimento, os dedos precisam ser modificados de acordo com as cordinhas que eu vou puxar, certo? Então, toda vez que eu puxar ou que eu juntar, os dedos vão ficar rígidos. Por quê? Porque os bonecos não têm as articulações certas. Então, ou o boneco acaba ficando muito molengo, vai precisar de mais pessoas para sustentar, mais apetrechos para sustentar, ou ele vai ser muito rígido e vai precisar de diferentes tipos de movimentação para acontecer. Alguns bonecos que são usados para as movimentações, eles têm inclusive algumas partes na cabeça. Então, por exemplo, quando a pessoa vai mexer, tem como se fosse uma estaca aqui no fundo que vai mover a cabeça da pessoa. Então, tipo, o boneco não vai ter mais esse movimento, porque vai ser basicamente uma pessoa que está fazendo esses movimentos, certo? Então, se eu fosse um boneco e alguém estivesse mexendo na minha cabeça, eu tenho que olhar sempre para frente e a pessoa ia mexer a minha cabeça. E eu não ia ter, tipo, eu vou olhar para os lados. Não, porque eu sou um boneco, certo? Então, quando a gente vai fazer a interpretação disso, nós temos que pensar que toda essa articulação vai ser dada pela pessoa que vai controlar a marionete, o mestre da marionete, tudo bem? Já dizia Naruto que tem os mestres de marionetes que usam os chakras para conseguir fazer elas se movimentarem. Então, aí, quem assiste anime já tá sabendo como é que movimenta a marionete. Os brincantes, que são o mestre, o criador do boneco e do espetáculo, acumula a função de empresário, ator principal e manipulador, certo? Nós temos o contramestre também, que manipula alguns bonecos e cria mais de uma voz e dialoga com o mestre, sustentando o improviso. E os folgazones manipulam bonecos em cenas com muitos personagens, como nas intrigas e nas danças. Eles também cantam. Então, por exemplo, nós temos aqui uma quantidade razoável de bonecos. Vamos imaginar. E aí todos esses bonecos têm que ser articulados o suficiente para conseguir criar uma trama. Então, eu vou ter ali dentro de um espaço algumas pessoas trabalhando junto para fazer essas marionetes terem vida. Então, por exemplo, se eu tô lá fazendo o meu espetáculo, tipo, eu estou aqui, agora eu vou ser a professora de dança que vai conduzir vocês. Então, tem alguém me mexendo. Como que essa pessoa tá me mexendo? De baixo ou de cima? Como que eu vou me comportar como uma marionete? Ou, vamos lá, alunos, agora na aula de hoje, eu vou ensiná-los como lidar com marionetes. Então, eu vou ensinar vocês a como trabalhar com isso.
Primeiro, nós vamos ter que avaliar quais as marionetes que nós vamos usar. E depois, nós vamos verificar qual texto que nós vamos usar para interpretar essas marionetes. Então, viu? Ao mesmo tempo que eu tenho a minha coordenação enquanto pessoa, eu tenho que pensar em como seria a minha coordenação enquanto marionete, certo? E aí a gente tem que pensar que se eu fosse um boneco, como que eu agiria? Se eu fosse um boneco, um ursinho de pelúcia que não tem dedos, como que iria funcionar as partes das minhas mãos? Porque eu não tenho ursinho de pelúcia que não tem os dedos. Então como é que esse bichinho de pelúcia iria agarrar ou como esse ursinho de pelúcia iria fazer carinho? Então tudo isso tem que ser pensado na hora de criar uma marionete e quais as estruturas que ela vai ter. Lá na página 18, nós temos 3 perguntinhas de vivência e registro em arte que vocês vão responder, tudo bem? E aí nós temos aqui quem trabalha fora do palco. Fora do palco, nós também temos uma série de pessoas que vão nos auxiliar aí na confecção do nosso teatro e vão ter as pessoas também que vão estar assistindo. Então nós temos que pensar que tem o Matheus, que é o personagem interlocutor, que vai ser basicamente o narrador da nossa história. Nós temos os instrumentistas que vão estar ali fazendo a música ou percussão ou qualquer outro instrumento que vai aparecer na nossa história também. E nós temos o público que às vezes vai interagir e às vezes não vai interagir, como em qualquer outro teatro. Então, por exemplo, se eu tenho ali um teatro que vou precisar 100% do público e que esse público vai interagir com a minha peça, então eu tenho que pensar que quando eu for compor uma obra, eu vou precisar chamar alguém para essa pessoa vir e me ajudar com a minha peça. Então, essa pessoa vai estar disposta? E se ela não estiver disposta, como que eu vou fazer? Lembrando que a gente também viu as questões de improvisos. Então, acontece que a gente já está preparado para quando isso acontece. Tudo bem? Lá na página 19, a gente tem teatro de formas animadas. O teatro de formas animadas nada mais é do que as formas que nós vamos animar. Então, tanto eles podem ser por sombras, podem ser assim mesmo, podem ser fantoches, ou podem ser alguns outros personagens fantásticos que nós vamos criar. Até porque, quando a gente está falando de teatro de bonecos ou qualquer outro tipo desse tipo de teatro de personagens assim, a gente tem a possibilidade de fazer com que eles tenham os poderes que normalmente eles não teriam. Então, eles podem desde voar, eles podem ter super força, eles podem ser os personagens que a gente gostaria de ser na nossa vida real. E às vezes são até indestrutíveis. Então, nós temos que pensar que além de todo o trabalho que está sendo empenhado para construir uma marionete e uma história, a gente também tem todo esse ciclo de como construir e como fazer esse personagem ser cada vez mais parecido conosco. Então nós temos que ver que esses personagens que nós vamos criar, eles vão ser os atores e não nós que vamos ser os mestres de marionete. Vamos estar lá atrás. Nós não somos os atores, nós só somos os mestres de marionete. A gente dá vida para aquele personagem? Sim, mas ao mesmo tempo, nós não somos os atores principais, certo? Aqui nós temos um lindo exemplo de teatro, que é o teatro de sombras, que se originou na Ásia. O que acontece no teatro de sombras, galera? O teatro de sombras, ele é um papel que vem assim na frente, ou uma telona, e aí atrás tem o mestre de marionetes e tem várias marionetes articuladas. Vocês podem ver que elas são do tipo que são articuladas por baixo. Então nós temos aqui essas varetas que vão conduzindo. Então, tipo, quando uma vareta sobe também um espaço. Quando uma vareta se move, ela também traz toda uma articulação para aquele personagem. Então, desde o corpo que pode fazer isso, todo ele, até só uma parte pode ser movida. Surgiu na China e o imperador queria que uma das suas dançarinas, que ele estimava muito, voltasse para dançar para ele. Só que, infelizmente, ela já estava no mundo das sombras. E aí, o imperador pediu para um mago ir até o mundo das sombras e buscar a dançarina que ele queria que ela dançasse mais uma vez para ele.
Acontece que o mago não conseguia ir até o mundo das sombras fazer isso, então ele arrumou uma forma de mostrar uma dança tão espetacular que o imperador ficaria impressionado com aquilo. Então, ele conseguiu fazer um boneco super articulado, uma marionete super articulada, e esse personagem fez a sua dança, sendo controlada, é lógico, pelo mago, e o imperador achou aquilo super incrível e sempre queria que as danças acontecessem. Então, o que acabou acontecendo a partir daí? A partir dessa lenda, as pessoas foram compondo as histórias, contando histórias de cotidiano, trazendo um pouquinho sobre a braveza, sobre a coragem, sobre o companheirismo, sobre o amor, trazendo para essas histórias. Então eu vou deixar para vocês alguns cards para vocês terem noção de um pouquinho de como funciona o teatro de sombras. Lembrando que no Brasil também existiram alguns teatros e aí eles tiveram vários nomes. Dentro desses, fantoches, mamulengos, João Minhoca, Briguela. Então, todos esses nomes aí são os nomes que a gente pode achar dependendo da região do Brasil. Assim como a mexerica, que às vezes é chamada de bergamota. Na página 20, a gente tem ali Vivência e Registro em Arte, que é a confecção de fantoches. Essa vivência e registro em arte nós não vamos fazer, tudo bem? Porque eu sei que vocês vão levar muito mais tempo para fazer a escultura de sabonete e por isso a gente não vai fazer essa hoje. Mas quem quiser fazer, pode fazer. Quem quiser imitar uma make linda, maravilhosa, tipo a minha, pode fazer também. Mas não é necessário entregar esta atividade da página 20, tudo bem? Porque eu sei que vocês estão ali atarefados com a atividade da escultura de sabão. Galera, por enquanto é só. Eu tentei explicar das formas mais simples possíveis e menos cansativas possíveis sobre como funciona aí o teatro. Lembrando que esse tipo de teatro é um teatro que pode ser apresentado fora de museus e palcos, pode ser apresentado na rua, sim. Muitos teatros de fantoches e muitas marionetes são apresentadas na rua, principalmente a gente vê no Mestre de Marionetes. Então, é bem legal o estilo. Por hoje vamos encerrar aqui. Espero que todos fiquem bem, espero que todos estejam bem e até a próxima aula. E tchau!